Olá, caro aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco. Mais especificamente, caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam resguardados. Pessoal, nesse momento, nós estamos voltando às nossas atividades, mas nós precisamos ter cautela. Esse momento não é um momento presencial, lamentavelmente, e nós vamos tentar minimizar esses problemas por aqui, por essas videoaulas. Eu sou o professor Leonardo e nós vamos trabalhar com química. Nós vamos retomar alguns conceitos de química, alguns conceitos que nós precisamos para dar continuidade ao nosso trabalho, já que ele foi abruptamente interrompido. Ok? Nós vamos falar sobre evolução dos modelos atômicos. Nós vamos retomar com a evolução dos modelos atômicos. E aí, para quem quiser, e o ideal é que acompanhe pelo livro, a evolução dos modelos atômicos você encontra no capítulo 5 do seu livro. Ok? Então vamos começar. Pessoal, quando nós falamos de modelos atômicos, nós falamos de alguns cientistas que trabalharam na evolução desses modelos atômicos. E a gente precisa retomar um pouco dessa história, porque isso faz parte da ciência. Então, nós vamos começar lá nos primórdios. Lá, mais ou menos 400 a.C., na época dos filósofos. E aí vai um parêntese que eu já havia dito. Eu falo em datas somente para a gente se situar no momento histórico, mas não tem necessidade nenhuma de você decorar uma data. Você precisa lembrar da evolução, do caminho que aconteceu. Mas datas na química é o de menos, ok? E na ideia de átomo, na ideia de evolução dos modelos atômicos, nós tivemos basicamente dois filósofos, que foi Demócrito e Leucipo, ou Leucipo, como queiram chamar. Demócrito tem uma frase fenomenal, que ele diz que nada existe além de átomos e de vazio. Ou seja, tudo na natureza hoje ou é matéria ou é energia. Ok? Segundo Demócrito, na sua ideia, traduzida, obviamente, para as palavras dos dias atuais. Muito bem, o que foi que eles imaginaram? Demócrito e Leucipo estavam em um determinado instante em uma praia, mais ou menos dessa forma, e aí eles olharam o horizonte e viram aquela linda faixa de areia toda contínua. Nessa faixa de areia, eles viram que era tudo como se fosse uma única estrutura. Porém, quando eles abaixavam e pegavam os grãos de areia, eles viam que esses grãos eles conseguiam se esvair pelos dedos. Ou seja, eles eram formados de minúsculas estruturas. Daí eles pensaram, será que o átomo em si, será que toda a matéria em si, ela é constituída desta forma? Nós temos um contínuo, porém se nós olharmos bem detalhadamente, nós vamos encontrar uma estrutura pequena. Se isso acontecer, a matéria ela vai ser dividida até chegar nesta menor estrutura. E esta menor estrutura, a esta menor estrutura, eles deram o nome de átomo. Por que átomo? A seria o nosso prefixo de negação
e tomo seria parte. Então o átomo seria aquele que não tinha mais parte, que não mais poderia ser dividido. Ok? Essa foi a ideia central de Demócrito e Leucipo na ideia do átomo lá na filosofia. O tempo se passou, os estudos continuaram e veio Dalton. Dalton, que colaborou um pouco antes com Lavoisier, Proust, na ideia das leis ponderais, utilizou-se dessas informações das leis ponderais e elaborou um novo modelo atômico. Para a gente ter uma ideia, o átomo, ou melhor, a lei ponderal, a lei de Lavoisier, afirma que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Foi que Dalton disse: bom, se na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, os átomos eles são maciços e indivisíveis. Olha aí, o primeiro postulado de Dalton. Dalton disse que o átomo era a menor estrutura da matéria, maciça, indivisível e indestrutível. Segundo postulado de Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa e as mesmas propriedades, ou seja, são exatamente iguais. O próximo postulado: os átomos de elementos químicos diferentes têm massas e propriedades diferentes, são perfeitamente diferentes, perfeitamente distintos. No próximo postulado, Dalton disse que a união de átomos de elementos formam o que ele chamou de átomos compostos, que constitui os compostos químicos. O que seria hoje esses átomos compostos? Seriam as nossas substâncias compostas. Ok? Os átomos simples seriam as nossas substâncias simples. O próximo postulado: os átomos compostos são iguais em massa e propriedades. Muito bem. Esses foram os postulados de Dalton, que ele formulou há bastante tempo atrás, em 1808. Primeiro modelo atômico científico. Hoje, nós sabemos que isso não é fato, que isso não é verdade. Nós sabemos que houve modificações a partir do modelo atômico de Dalton, que houveram substituições, que os estudos continuaram. Mas o estudo continuou e continuou de tal forma com uma observação, com uma característica específica. Qual foi? Esta foi a falha do modelo atômico de Dalton. Para Dalton, o átomo era uma esfera, maciça, indivisível e indestrutível. Isso é fato. Porém, naquela época já se conhecia a natureza elétrica da matéria. A matéria já tinha uma característica elétrica. Ela poderia ser eletrizada. Daí, Dalton não conseguiu explicar essa característica. Como a matéria pode ser eletrizada se dentro da sua estrutura fundamental não tem nada que permita? Não tem carga elétrica. Dalton não sabia se tinha ou se não tinha. Muito bem. Então aí a falha no primeiro modelo atômico. A falha mais significativa do primeiro modelo atômico. Os estudos continuaram, obviamente. Daí veio Thomson. Thomson utilizou duas experiências. A ampola de Crookes
e os tubos de raios anódicos para juntar as informações e montar o seu modelo atômico. Vamos falar um pouco sobre a experiência de Crookes, os tubos de raios catódicos. O que seriam os tubos de raios catódicos? Você teria uma estrutura, um tubo, onde você iria retirar gás de dentro desse tubo, você faria um semivácuo e aplicaria a este tubo uma diferença de potencial. Ou seja, você tentaria fazer passar por este gás uma corrente elétrica. Naturalmente, o gás ele é isolante elétrico. Porém, se você aplica uma grande diferença de potencial, ele vai ser condutor de eletricidade. E, realmente, Crookes, nos tubos de raios catódicos, viu essas informações e tirou algumas conclusões. Ele viu que realmente esse gás conseguia conduzir corrente elétrica, à medida que ele ia aumentando a diferença de potencial. E aí, quais foram as conclusões que ele tirou? Observe. Eram as mesmas independente do gás. Como assim, Leonardo? As mesmas independente do gás. Crookes fez a experiência com ar dentro do tubo, retirando o ar de dentro do tubo, fazendo um semivácuo, porém, restando ainda resquícios de ar. Ok, deu o resultado. Aí ele trocou o ar, colocou, por exemplo, gás nitrogênio e viu que a resposta era a mesma. Daí ele trocou, colocou um gás nobre e viu que a resposta era a mesma. Ou seja, à medida que ele iria modificando os gases, a resposta era sempre a mesma. Daí ele determinou esse primeiro tópico. A resposta era a mesma independente do gás. Esse raio ele se propagava em linha reta. Como foi que ele observou isso? Ele colocou uma estrutura dentro desse tubo, aplicou a diferença de potencial e viu a formação da imagem da sombra. Logo, ele se propaga em linha reta. O que foi mais que ele diz? Sofrem desvios sobre a ação de um campo magnético. Ele aproximou e afastou um ímã para ver qual seria a resposta. Consequentemente, ele concluiu se o ímã atrai ou repele aquilo que está passando por dentro do tubo. Isto quer dizer que aquilo que está passando ali dentro tem carga elétrica. Esses raios foram chamados de elétrons. E, obviamente, hoje sabemos que os elétrons têm carga negativa, não é isso? Muito bem. Essa foi um pouco da explicação da experiência do tubo de raios catódicos. A experiência do tubo de raios anódicos ela é bastante semelhante. Bastante semelhante. E foi a descoberta dos prótons. E aí, pessoal, vale salientar um detalhe. Nós estamos falando aqui de cientistas. Falamos das experiências de Crookes, que foi o tubo de raios catódicos. Estamos falando, você está vendo neste momento a experiência de Goldstein, com o tubo de raios anódicos. Esses nomes, você precisa guardar, porque existem provas que cobram isso para você. O nome do cientista e o que ele estudou. Ok? Então, Goldstein foi responsável pela observação da existência dos prótons, dentre outras coisas. No tubo de raios catódicos, William Crookes observou a existência dos elétrons. Ok? Muito bem. Com essa informação, como eu disse, Thomson juntou essas duas características e montou o seu modelo. O que foi que Thomson disse em 1898? Ele disse o seguinte: agora
o átomo ele é formado por duas estruturas, uma de carga positiva e uma de carga negativa. Duas, prótons e elétrons. Porém, todos estão dispostos em um mesmo espaço. As cargas positivas seriam uma pasta homogênea e incrustado nessa pasta você tem as cargas negativas, os elétrons. Daí Thomson elaborou esse modelo e batizou como modelo pudim de passas ou pudim de ameixas. Eu gosto bastante, e o meu aluno sabe disso, eu falo isso em sala, você que é meu aluno sabe disso, eu dei esse exemplo, de fazer uma relação mais próxima de nós. Como? Que relação seria essa? A de uma melancia. Quando você parte a melancia ao meio, que olha dentro da melancia, o que é que você vê? Você vê aquela massa homogênea, vermelha, e as sementes. Aquela massa homogênea seriam os prótons, no modelo atômico de Thomson, e as sementes seriam os elétrons. Ok? Só para a gente tornar um pouco mais palpável a informação. Ok, pessoal? Então, Thomson, modelo atômico, pudim de passas. Tranquilo? Muito bem. Rutherford, discípulo de Thomson, Rutherford foi dar continuidade aos estudos sobre o átomo. E Rutherford, ele, além de estudar, além de ser discípulo de Thomson, Rutherford, ele era um estudioso da natureza como um todo, da química. Rutherford observou a informação. Ele observou que outros cientistas, Rontgen, Becquerel, Pierre e Marie Curie, haviam estudado a radioatividade. E o que é a radioatividade? A radioatividade é um fenômeno natural onde elementos que possuem o seu núcleo instável, esses elementos perdem partículas ou energia. Partículas alfa ou beta, energia, partículas gama. Esses estudiosos falaram sobre o poder penetrante dessas partículas. Eles detalharam, na medida do possível, muito bem as características. E aí, Rutherford, observando essas características, ele tentou elaborar uma experiência para comprovar o modelo atômico de Thomson. Rutherford não queria desfazer o que Thomson fez. Rutherford queria comprovar. Daí o que foi que o Rutherford fez? Rutherford pegou uma caixinha com um elemento radioativo que emite partículas alfa. E por que partículas alfa? Porque são as partículas que têm o menor poder penetrante. Quando ela toca numa estrutura, ela não consegue penetrar. O contrário seria da partícula gama. A partícula gama ela é uma onda eletromagnética, então ela penetra e você não consegue detectar. Ok? Muito bem. Rutherford pegou esse elemento radioativo, colocou ele na frente de uma finíssima lâmina de ouro. E por que uma finíssima lâmina de ouro? Primeiro, por que o ouro? Porque o ouro, de todos os metais, ele é o elemento que possui a maior maleabilidade. Para você ter uma ideia, você com 1 grama de ouro consegue fazer 1 quilômetro de fio. Então, o ouro é o elemento mais maleável. Ou seja, os seus átomos eles conseguem se deslocar um pelo outro facilmente.
Quando ele pegou uma finíssima lâmina, ele imaginou que você tivesse uma pequena quantidade de átomos, muito pequena, para ver se as partículas alfa passariam ou não por essa fina lâmina de ouro. Trazendo a grosso modo, como seria mais ou menos? Seria como se você imaginasse que o elemento radioativo seria uma arma, a partícula radioativa seria o projétil e a lâmina de ouro seria uma folha de papel. Se a lâmina de ouro fosse uma folha de papel e viesse um projétil para atravessá-la, você imagina que esse projétil iria atravessar ou não a lâmina de ouro? Com certeza iria, não é isso? Essa era a resposta que Rutherford esperava obter. Que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro sem sofrer nenhum tipo de desvios. E caso isso acontecesse, esses desvios seriam os menores possíveis. Porém, Rutherford teve uma surpresa. Rutherford viu que a maioria das partículas alfa passavam sem sofrer desvios. Porém, tinha uma pequena quantidade que sofriam desvios e desvios consideráveis. Desvios grandes. Ou seja, tinham estruturas, tinham partículas que batiam na lâmina de ouro e voltavam para a origem. Isso não poderia acontecer. É como se você imaginasse que você está dando um tiro numa folha de papel, você está aqui com a arma, atirando na folha de papel, esse tiro batesse na folha de papel e voltasse para você. Ok? Daí, isso não poderia acontecer. Se o modelo atômico de Thomson fosse verdadeiro. Consequentemente, o Rutherford concluiu que o modelo atômico de Thomson era falho, não era daquele jeito. E como era o modelo atômico de Thomson? O modelo atômico de Thomson era agora dessa forma. Ele era formado por duas regiões. Uma pequena, central, que ele chamou de núcleo, e uma grande, periférica, que ele chamou de eletrosfera. No núcleo, você tem os prótons. Na eletrosfera, você tem os elétrons. Rutherford imaginou o seguinte: bom, se eu tenho carga positiva dentro de uma estrutura muito, muito, muito pequena, óbvio que vão haver repulsões. Ou seja, deve existir ali uma terceira partícula. Uma terceira partícula subatômica. Dentro do núcleo deve existir uma outra partícula que reduza essas repulsões. Mais para frente se descobriu sim que existia e que eram os nêutrons. Então, para Rutherford, você tem um núcleo pequeno, denso e central ao átomo. Eletrosfera grande, periférica, que é onde você tem os elétrons. E o Rutherford disse mais. Ele disse que os elétrons giram ao redor do núcleo como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. Ou seja, ele batizou o seu modelo atômico de modelo atômico planetário ou sistema solar. Ok? Então, pessoal, com isso, Rutherford equacionou o seu modelo atômico. Porém, obviamente, também teve uma falha. O que foi que se pensou? Se pensou o seguinte: bom, se o modelo atômico de Rutherford, se no modelo atômico de Rutherford os elétrons giram ao redor do núcleo, ele é para girar em espiral até tocar no núcleo. Mas como assim, Leonardo? Por que girar em espiral? Se o elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, se o elétron gira ao redor do núcleo, eles devem sofrer atração.
Ou seja, girar em espiral até tocar no núcleo. Se isso acontecesse, haveria um colapso da matéria. Porém, isso não acontece. Como é que a gente sabe que não acontece? Porque a matéria existe. Se a matéria existe, não existe o contato entre próton e elétron. Rutherford não conseguiu explicar essa característica. Daí a falha no modelo atômico de Rutherford. Ok? Muito bem. Fazendo um apanhado, nós falamos sobre 4 modelos atômicos. Modelo atômico filosófico, modelo atômico de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Desses 4, 3 são científicos e 1 filosófico. Vamos dar uma olhadinha como é que isso é cobrado para você. Olha aí a atividade de fixação 1. Ele diz o seguinte: no fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome Thomson. Thomson compilou as informações, as experiências de Crookes e de Goldstein e formulou o seu modelo atômico. Ok? Então, nessa primeira atividade, item correto é o nosso item D. Vamos ver uma segunda atividade. Olha aí. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina. Algumas desviavam e poucas refletiam. Indique, dentre as afirmativas a seguir, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Olha aí. Item A. Os átomos são esferas maciças indivisíveis. Pessoal, quem falou de esfera maciça, indivisível, indestrutível foi Dalton, não foi Rutherford. Então, esse é o nosso gabarito, é o nosso item incorreto. Então, pessoal, esse foi um pouco do apanhado histórico da evolução dos modelos atômicos. Para a gente voltar, para a gente recapitular e a partir daqui darmos continuidade. Olhem o livro de vocês, capítulo 5, é o capítulo que fala sobre esse assunto. Estudem e um abraço.